Pronto, pessoal. Então, dando continuidade à atividade relacionada à cabeça óssea, né? Disponibilizei já uma aula sobre a parte de generalidades, introdução e viscerocrânio. E agora nós vamos falar sobre o neurocrânio, né? Então, só lembrando a todos, para ficar muito claro isso, que essa divisão da cabeça óssea em víscero-crânio e neurocrânio é uma divisão tão quanto assim apenas semântica, né? Porque se nós fôssemos realmente tentar dividir isso, que seria um corte que iria da glabela até o ápice da mastoide, algumas estruturas, né, do neuro ficariam no víscero e algumas estruturas do víscero ficariam no neuro. Existem alguns ossos que têm processos, saliências que são do neuro, mas que estão relacionados ao víscero também. Enfim, então essa é uma divisão didática, mas que ela é, tem uma importância só nesse primeiro momento de aprendizado e não para a vida, enfim, das pessoas. Bom, e como nós já vimos a cabeça óssea de frente, nós agora vamos observar a cabeça óssea de lado, né? Nós temos duas vistas laterais, que não são idênticas, mas são simétricas, né? Que são as normas laterais, direita e esquerda. Aqui nós estamos vendo a norma lateral esquerda, né? Alguns acidentes anatômicos de alguns ossos nós vamos omitir aqui, porque já está lá naquele conteúdo da parte de víscero-crânio, e vamos nos deter mais às estruturas que estão aqui formando o neurocrânio, tá certo? Então, de uma maneira geral, na vista lateral da cabeça óssea, excetuando as estruturas do víscero-crânio, nós vamos ter aqui a presença do osso frontal, do parietal, do occipital, do osso temporal e aqui do osso esfenoide, né? Uma pequena parte aqui, a face temporal da grande asa do osso esfenoide. E nós temos várias suturas, né? Que estão nas regiões limítrofes entre essas peças anatômicas. Nós temos aqui a sutura coronal, entre o osso frontal e os parietais, a sutura lambidoide, entre o occipital e o parietal. Nós temos aqui as suturas que ficam em redor da grande asa do osso esfenoide, como aqui, por exemplo, a sutura esfenofrontal, a sutura esfenoparietal, a sutura esfenozigomática, e nós temos aqui o osso temporal. O osso temporal ele é dividido em 3 porções, basicamente. Alguns autores dividem em 3, alguns autores dividem em 4 porções. Mas vamos imaginar aqui 3 porções. Essa parte aqui, que se assemelha realmente à escama de um peixe, né? É a porção escamosa. Essa porção aqui, chamada de porção mastoidea. E aqui a porção timpânica, que circunda o poro acústico externo. Então, a sutura que fica entre a escama e o esfenoide é uma sutura denominada de esfenoescamosa. A sutura que fica entre aqui a escama do temporal e o osso parietal é a sutura escamosa propriamente dita. Então, escamosa, aqui esfenoescamosa, aqui parietomastoidea e aqui occipitomastoidea. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que como eu tenho um osso que tem várias
porções, que, por exemplo, aqui se articula com o parietal tanto nessa região da escama como nessa região da mastoide, até para nós sabermos em que local anatomicamente nós estamos, nós denominamos de forma diferente. Então, essa sutura, onde nós temos a característica de uma superposição de um osso sobre o outro, tal qual a sucessão de escamas, né, os peixes que possuem escamas, né, onde eu tenho uma escama que se superpõe a outra, que se superpõe a outra, parcialmente encobrindo a outra sucessiva, digamos assim. Nós chamamos de sutura escamosa. Aqui, parietomastoidea. E aqui, occipitomastoidea. E aqui a lambidoide, que nós já falamos. Bom, essa sutura aqui, a esfenoparietal, ela pode ou não existir. Por que isso? Porque em algumas situações, a, a, a escama do frontal pode tocar aqui a escama do temporal. Então, se essa peça toca nessa, obviamente que essa sutura aqui, a esfenoparietal, pode em alguns casos não existir. Essa estrutura aqui, em forma, o encontro dessas suturas, que fica uma forma aproximadamente da letra H, a haste horizontal do H, que é justamente a sutura esfenoparietal, melhor falando, esse ponto mais posterior dela é um ponto craniométrico denominado de pitério. Da mesma forma, o ponto de interseção entre a sutura lambidoide, a sutura parietomastoidea e a occipitomastoidea é um outro ponto craniométrico denominado de astério. Então, pitério aqui na frente, astério aqui atrás. Esses pontos, eles são fontanelas laterais, fontanela lateral anterior e fontanela lateral posterior, na vida intrauterina e ao nascimento, e depois, com desenvolvimento e crescimento craniofacial, nós temos o desaparecimento completo das aberturas ou fontículos e ficam apenas pontos que podem ser mensurados. Daí a denominação de pontos craniométricos. Então imagine que eu possa traçar uma linha do pitério ao astério e mensurar em milímetros essa medida. E eu posso fazer isso em determinados momentos da vida do indivíduo e ter uma ideia sobre o crescimento e desenvolvimento, né, o crescimento do crânio. Se eu tenho 3 pontos craniométricos e eles não estão alinhados, como por exemplo, o pitério, o astério, por exemplo, aqui o ponto goníaco na mandíbula, eu já vou poder ter, além de medidas lineares, poderei ter medidas angulares. Então, basicamente, é para isso que se prestam esses pontos craniométricos. São pontos pré-determinados que se prestam para a morfometria da cabeça óssea, certo? Então, basicamente, esses são os ossos que nós visualizamos na norma lateral, os ossos, e nós vamos ver agora os principais acidentes que nós visualizamos nessa região. Vejam aqui que partindo do processo zigomático do osso frontal, nós temos uma linha que cruza a sutura coronal, num ponto craniométrico chamado de estefânio, continua o seu trajeto, arqueia-se, até se fundir com uma linha mais finamente demarcada que está localizada abaixo, essa precedente, para formar, quando essas duas linhas se juntam, então duas linhas se juntam, né? Geralmente formam uma crista, algo mais saliente. E essa estrutura, ela passa sobre a mastoide, quando ela é denominada de crista supramastoidea,
passa sobre o meato acústico externo, quando ela é denominada de crista suprameática, e continua-se com essa estrutura aqui, que é chamada de processo zigomático do osso temporal, que quando articulado com o processo temporal do osso zigomático, através da sutura zigomático-temporal, forma uma estrutura que é subcutânea, palpável, denominada de arco zigomático. E a estas linhas curvas, nós denominamos a mais cranial de linha curva temporal superior e a mais caudal de linha curva temporal inferior. Se fundem, formam a crista supramastoidea, crista suprameática, o próprio processo zigomático do osso temporal, que vai formar o arco zigomático. Essas estruturas, elas delimitam nessa região da vista lateral da cabeça óssea uma área mais profunda. A esta área mais profunda, nós denominamos de fossa temporal. Vejam que aqui as estruturas, né, o osso temporal, ele delimita, né, ele denomina, melhor dizendo, uma região anatômica, que é a região das têmporas, né? Aonde, na linha curva temporal superior, eu vou ter a inserção da fáscia do músculo temporal, e na linha curva temporal inferior, eu vou ter a origem do músculo temporal propriamente dito. É um músculo carnoso, nós podemos observar aqui na cabeça óssea, aqui no soalho dessa fossa temporal, existem sulcos, né? Que são para os vasos e nervos temporais profundos, médios, anteriores e posteriores. E por dentro, né, aqui dentro do crânio, nesta região, o osso, nessa região da escama, nessa região aqui, é um osso que em alguns pontos pode ser fino e translúcido, passam ramos da divisão anterior e posterior da artéria meníngea média. E isso faz com que, digamos, esse músculo exerça uma importante função de proteção desta região contra injúrias externas. Então, se você tiver um traumatismo crânioencefálico aqui, pode acontecer uma fratura nesta região do pitério, e isso pode causar a ruptura da divisão anterior da artéria meníngea média e causar um hematoma extradural. Mas o músculo que aqui fica localizado tem esse efeito de proteção. É um músculo mais carnoso. Em outras regiões do neurocrânio, como aqui na região frontal, parietal e occipital, os músculos são muito delgados, são muito finos. Só nessa região da fossa temporal é que o músculo, que é o músculo temporal, ele é mais espesso, ele é mais carnoso aqui nesta região. Podemos evidenciar ainda na norma lateral aqui esta região do processo mastoide. O processo mastoide, ao nascimento, ele é hipodesenvolvido. Ele é mais curto, não é? Se você colocar a base do crânio sobre uma superfície plana, geralmente, nas mulheres, o que vai tocar a superfície plana são os côndilos do osso occipital. E nos homens, o que vai tocar na superfície plana é o ápice da mastoide. Nós podemos observar aqui que a mastoide no indivíduo adulto, ela se desenvolve basicamente às expensas dos estímulos dos músculos que aqui se inserem, que são basicamente o auricular posterior, o esplênio da cabeça, o dorsal longo da cabeça e o músculo esternocleido occipito-mastóideo. Em todos os lugares onde nós temos, geralmente, inserções musculares, nós temos rugosidades localizadas aqui na região da mastoide. Podemos evidenciar ainda aqui nessa região a presença desse forame, ó, que é o forame mastóideo,
que dá passagem a uma veia emissária, que vai do couro cabeludo para um seio venoso da dura mata que está aqui no interior do crânio. Então, basicamente, além disso, nós temos aqui a placa timpânica do osso temporal, e essa placa timpânica do osso temporal, ela vai delimitar o que nós denominamos aqui de meato acústico externo. Então, o meato acústico externo é uma estrutura, é uma cavidade bastante importante, né? Porque aqui a energia sonora, né, a vibração atmosférica penetra, esbarra na membrana timpânica rígida, movimenta a membrana timpânica, que por sua vez movimenta o martelo, a bigorna e o estribo. Esse último é impelido na orelha interna. Essa energia mecânica que que outrora fora uma energia, uma vibração atmosférica, na cadeia auricular do ouvido médio se transforma em energia mecânica, que no interior da perilinfa vai se transformar em vibração hídrica, que vai estimular o órgão de corte, por sua vez, para produzir o estímulo, né, que vai tornar-se perceptível após a sua condução na via da audição. Então, aqui está associado diretamente ao aparelho auditivo. Está associada diretamente ao aparelho auditivo. Ainda conseguimos visualizar aqui nessa norma, nessa vista, uma saliência, né, pontiaguda, que está protegida, tem a sua base protegida por uma lâmina óssea denominada de processo vaginal. E essa estrutura é o processo estiloide. Esse processo estiloide, ele dá origem a 3 músculos e a 2 ligamentos, aos músculos estiloioide, estiloglosso e estilofaríngeo, e aos ligamentos estiloioide e estilomandibular. Essas 5 estruturas, né, algumas saem para trás, outras mediais, outras anteriores, outras caudais, tem a forma, né, que se assemelha a um ramalhete de flores, ou buquê de flores, por isso é chamado de ramalhete, em homenagem ao anatomista que primeiro descreveu, né, chamado de buquê ou ramalhete de Riolano, buquê ou ramalhete de Riolano, aqui nesta região. E aqui são os principais, então, esses são os principais acidentes anatômicos que nós temos na vista lateral da cabeça óssea. Aqui só para mostrar para vocês, essa é uma fotografia do livro texto que é indicado para vocês, geralmente, mostrando que por dentro do crânio, tanto a divisão anterior quanto a divisão posterior da artéria meningea média, né? A artéria meningea média penetra na base do crânio através do forame espinhoso, e tanto a divisão anterior dessa artéria como a divisão posterior, nessa região do pitério e nessa região aqui da escama, da sutura escamosa, passa por dentro de um canal ósseo. Então, havendo uma fratura nessa região, essa artéria, esse vaso pode romper-se e formar o acúmulo de sangue entre a dura mater e o osso, que causa uma compressão do encéfalo, né, do córtex cerebral. E a esta estrutura, a essa entidade nosológica, nós chamamos de hematoma extradural. Chamamos de hematoma extradural. Tudo certinho até aqui, pessoal? Podemos seguir adiante? Tudo certinho. Ok, vamos adiante. Removendo aqui o arco zigomático, nós encontramos uma depressão, não só o arco zigomático, né? Foi removido aqui o arco zigomático e o ramo ascendente da mandíbula. Removendo essas duas estruturas, nós vamos observar uma outra depressão menor que está localizado abaixo da fossa temporal. Por esse motivo é chamado de fossa infratemporal, que é essa região aqui que fica entre a maxila, o esfenoide, né? Aqui nessa região, o processo pterigóide do osso esfenoide,
E ainda mais profundamente, evidenciamos essa outra estrutura aqui, ó. Veja que aqui nós temos uma abertura em forma de gota invertida, que conduz a uma cavidade aqui bem estreita. Essa cavidade é chamada de fossa pterygo-palatina. Fossa pterygo-palatina. Então, fossa infratemporal aqui e aqui fossa pterygo-palatina. E agora nós vamos ver a vista posterior da cabeça óssea, né? Essa vista posterior, também chamada de norma occipital. É uma vista mais simples, tem poucos acidentes anatômicos, basicamente em termos de estruturas ósseas, os dois parietais e o osso occipital, certo? Os dois parietais e o osso occipital. Em termos de sutura, temos a sutura sagital e a sutura lambidoide. Lembrando que nessa região da sutura lambidoide é onde no corpo, né, nós temos na maioria das pessoas, uma maior quantidade de ossos extranumerários, né? De ossos extranumerários nessa região. Então aqui nós estamos visualizando a sutura lambidoide. E aqui, né, onde eu tenho essa numeração 19 aqui, são ossos extranumerários aqui localizados. Bem no centro desta norma, aqui, ó, onde tem essa estrutura, que tem a numeração 10, nós temos uma estrutura que geralmente é palpável, né? Então, se vocês puderem palpar aí a nuca de vocês, vocês vão, a maioria, perceber essa saliência, chamada de protuberância occipital externa. Protuberância occipital externa. A parte mais proeminente dessa protuberância occipital externa é um ponto craniométrico chamado de íneo. Né? O íneo é o ponto mais proeminente da protuberância occipital externa. Observem que existe uma crista nucal mediana que vai da protuberância occipital externa para a margem posterior do forame magno. Né? Essa crista occipital externa. Observem que da base da protuberância occipital externa saem duas linhas levemente demarcadas. Estou tentando demonstrar aqui onde elas estão, chamadas de linhas nucais supremas. Abaixo da protuberância occipital externa, nós temos as linhas nucais superiores, de um lado e do outro. E, saindo da crista nucal mediana, nós temos as linhas nucais inferiores. Essas linhas nucais supremas, linhas nucais superiores, linhas nucais inferiores e a própria crista mediana são estruturas que vão se prestar para a origem ou inserção, vamos chamar de uma maneira geral de fixação de músculos. Né? São muitos músculos e ligamentos, como o ligamento da nuca e vários outros músculos localizados aí nessa região. Bom, estes são os principais acidentes anatômicos, acidentes ósseos, da vista posterior, né, da vista da norma occipital. Então, agora vamos observar a norma vertical. Certo? Aqui nós estamos vendo a norma vertical, que é justamente ver a cabeça óssea de cima, onde nós temos o frontal, os dois parietais e o osso occipital. Suturas coronal, sutura sagital e sutura lambidoide. Podemos observar, né, o ponto craniométrico onde a sutura sagital encontra anteriormente a sutura coronal e posteriormente a sutura lambidoide, denominados de bregma, o anterior, e lambda, o posterior. Bregma anterior e lambda, o posterior. Lateralmente, podemos visualizar as linhas nucais superiores e as linhas nucais inferiores,
que já foram descritas nas normas laterais. E podemos observar que existe lateralmente aqui a sutura sagital, numa região dessa sutura denominada de obélio parietal, que é um ponto craniométrico, a presença de dois pequenos forames, que são os forames parietais, O forame parietal de cada lado da passagem também é uma estrutura, né, que contribui para que haja uma comunicação da drenagem venosa extracraniana com a drenagem venosa intracraniana. Drenagem venosa extracraniana com a drenagem venosa intracraniana. Então, nós vamos ter aqui a passagem de uma veia emissária que vai do couro cabeludo para um seio venoso da dura mater que existe por dentro do crânio, chamado de seio sagital superior. Eu vi aí que parece que alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Professor, é que eu acredito que você tenha se confundido. Seria linha temporal superior e linha temporal inferior, não? Isso, o que foi que eu falei? Não Você lembro. falou nucal. Ah, então eu troquei. Tá bom? Aproveitando aqui, deixa eu tirar outra dúvida. Por que o nome é temporal? Tipo, por que não seria mais adequado do parietal, assim? Das linhas, né? Isso. Porque a região anatômica é chamada de região temporal. Tudo que está naquela região geralmente recebe o nome de temporal. Veja, o couro cabeludo daquela região é temporal. O músculo é temporal. Os vasos e nervos que estão naquela região são chamados de temporais, alguns superficiais, outros profundos. O osso, um dos ossos ali, mas um osso ali é chamado de osso temporal. O lobo do telencéfalo, internamente, é também chamado de lobo temporal. Então, é uma região anatômica. Imagina que você, de repente, esteja de plantão e tenha que atender um paciente que foi vítima de uma agressão física por um projétil de arma de fogo. E aí você precisa descrever aquilo, colocar no papel, né? Ou colocar lá no computador, né? Paciente vítima de agressão física por arma de fogo, com orifício de entrada na região temporal direita e saída na região frontal do lado direito. Enfim, então nós precisamos ter como referência essa anatomia de superfície. E toda região do corpo humano tem denominações de regiões. E na vista lateral do neurocrânio, nós chamamos essa região, de uma maneira geral, de região das têmporas, região temporal, tá certo? Tá bom, muito obrigado. Ok. Professor, Vamos seguir aqui. professor, Pois não? licença. O senhor poderia repetir a questão das veias emissárias nos forames parietais, por favor? Tá. Pode fazer a Quando eu complementação do falar texto. aqui sobre o interior da calota craniana, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, tá joia? Talvez fique mais fácil de entender. Aguarda só um pouquinho que a gente chega lá. Virando a cabeça óssea, né, numa posição invertida, né? Uma posição invertida, virando a cabeça óssea, nós vamos ter, e aqui no caso, removendo a mandíbula, porque a gente quer ter uma visão aqui sem a mandíbula, já que a mandíbula foi descrita lá no víscero crânio, nós vamos ter mais ou menos essa visão que nós estamos observando aqui na nossa tela. E essa vista é chamada de norma basal, ou vista basal. No sentido anteroposterior, vejam aqui, nós temos as duas maxilas, temos aqui os dois ossos palatinos, aqui temos o vômer, esse osso aqui que tem essa coloração um pouco mais para avermelhada aqui, ó. Temos o esfenoide, que é esse osso aqui, tudo isso aqui é o esfenoide. Temos o osso occipital,
que eu estou delimitando aqui. E temos aqui dois ossos temporais. Um osso temporal aqui e um outro osso temporal aqui. Alguns desses forames aqui, que são vários na base do crânio, eu vou deixar para citar quando nós estivermos no interior do crânio, porque fica mais didático dessa forma. E outros eu vou citar aqui durante essa vista, certo? Durante essa vista. Então, vamos entender o seguinte. O maior aumento na região anterior, nós vamos observar aqui a maxila de um lado, a maxila do outro, e aqui, palatino de um lado, palatino do outro. Essas estruturas articuladas, nós vamos ter aqui o palato duro, e à frente do palato duro, o arco gengivo dentário superior. Por trás dos dentes incisivos centrais, nós temos um forame, chamado de forame incisivo. Nas extremidades posterolateralmente, nós vamos ter de cada lado os forames palatinos maiores e de 1 a 3 forames palatinos menores ou acessórios. As estruturas que atravessam esses forames são homônimas, ou seja, forame palatino maior, vasos e nervos palatinos maiores, forames palatinos menores ou acessórios, vasos e nervos palatinos menores ou acessórios. Na borda posterior aqui do palatino, ó, de um lado e do outro, elas se unem e formam o que nós chamamos de espinha nasal posterior, né? Na aula passada, vocês viram a espinha nasal anterior, e aqui, então, é a espinha nasal posterior. Então, essa estrutura que eu estou mostrando aqui, ao mesmo tempo que é o teto da cavidade bucal, ela é o soalho das fossas nasais. É o teto da cavidade bucal e, ao mesmo tempo, o soalho das fossas nasais. Posteriormente e superiormente, nós vamos ter duas estruturas aqui, ó, denominadas de coanas. Coanas, que são dois orifícios que comunicam as fossas nasais com a nasofaringe. Vamos inverter a cabeça óssea e observar esses dois orifícios por trás. Aqui, ó, estamos olhando por trás agora. Então, aqui eu tenho as duas maxilas, os dois palatinos, a espinha nasal posterior, e eu tenho aqui a presença das coanas. Essas duas estruturas laterais aqui, ó, são chamados de processos pterigoides do osso esfenoide. Cada processo pterigoide desse, como vocês podem observar, são formados, né, por uma lâmina chamada de lâmina medial, que é uma estrutura parassagital, e por uma lâmina pterigoide lateral. Então, lâmina pterigoide lateral, lâmina pterigoide medial, lâmina pterigoide medial, lâmina pterigoide lateral. Entre uma lâmina e outra, nós temos uma depressão, chamada de fossa pterigoidea, e na base, fossa pterigoidea, e na base é uma fossa menor, chamada de fossa escafoide. Fossa pterigoide aqui, maior, mais ampla. Próximo à base, fossa escafoide, que é uma depressão menor. Então, vejam. Cada coana é limitada pelo vômer. Olha, aqui eu tenho o vômer, o osso vômer. E a face interna da lâmina medial do processo pterigoide do osso esfenoide. Além da face inferior do corpo do osso esfenoide e da face superior da lâmina horizontal do osso palatino. Então, essas estruturas elas formam de cada lado uma abertura quadrangular, né? Se assemelha aqui a um retângulo. Cada uma é chamada de coana. Cada uma é chamada de coana. Então, ela comunica o quê? As fossas nasais, né? O ar entra ali pela abertura piriforme.
e vai para a nasofaringe, atravessando aqui as coanas. Cada coana tem aproximadamente 15 milímetros no sentido látero-medial e aproximadamente 35 milímetros no sentido crânio-caudal. Essas coanas precisam estar pérvias, né? Se elas não estiverem pérvias, o paciente vai ter uma dificuldade de respirar pelo nariz e vai tender a respirar mais pela boca. Isso pode acontecer por vários fenômenos obstrutivos, desvio de septo, hipertrofia de corneto, hipertrofia de adenoide. Então, tem uma série de conjecturas, digamos assim, que podem acontecer aqui nesta região. Saindo dessa região das coanas, indo para trás, nós vamos encontrar aqui a articulação entre o osso occipital e o esfenoide, que é a sincondrose esfeno-occipital. É uma articulação cartilagínea que vocês vão estudar mais à frente quando começarem a estudar articulações. Posteriormente, temos aqui o tubérculo faríngeo, uma saliência aqui, ó, tubérculo faríngeo, e mais posteriormente ainda o forame magno. O forame magno, cuja extremidade anterior é um ponto craniométrico chamado de básio, e a extremidade posterior é um ponto craniométrico chamado de ópstio. E de cada lado do forame magno, nós temos aqui a presença de um côndilo do osso occipital, que vai articular o occipital, consequentemente, toda a cabeça óssea, né, com a primeira vértebra cervical. Então, esses aqui são os côndilos do osso occipital. Na base de cada côndilo do osso occipital, aqui está o autor aqui desse desenho, colocou mais ou menos isso aqui para mostrar que existe um canal aqui na base do côndilo do occipital, de cada lado, certo, pessoal? Essa estrutura aqui, esse canal que existe aqui, ele é chamado de canal do nervo hipoglosso. Ele dá passagem ao 12º par de nervos cranianos, que é o nervo hipoglosso. Vimos aqui as estruturas praticamente medianas, né, nessa vista. Vamos ver agora as estruturas laterais. Temos alguns forames. Eu falei para vocês que alguns deles eu vou falar o que passa quando estiver no interior do crânio, que é mais didático assim. Mas nós temos aqui o forame oval, o forame espinhoso, forame oval, forame espinhoso. Temos aqui a presença do forame do canal carótico, de um lado e do outro. Por esses forames aqui, nós vamos ter, vai penetrar no crânio, a artéria carótida interna, juntamente com o seu plexo nervoso simpático. E posteriormente ao forame do canal carótico, nós vamos ter o forame jugular, também chamado de rasgado posterior. Forame jugular fica situado posteriormente, aqui está a abertura do canal carótico, e aqui atrás dele está o forame jugular. Podemos evidenciar aqui ainda que entre o processo estiloide e o processo mastoide dos temporais, nós temos um forame, né, de cada lado, chamado de forame estilomastóideo. Forame estilomastóideo, de onde sai do crânio o 7º par de nervos cranianos, que é o nervo facial. Para finalizar, só mostrar para vocês aqui nesta região da norma basal, de dois sulcos. O sulco aqui mais próximo do forame, do processo mastoide, mais próximo do processo mastoide. Esse sulco aqui, ele é um sulco que é chamado de incisura ou ranhura digástrica. E aqui o sulco para a artéria occipital. Então, incisura ou ranhura digástrica e o sulco para a artéria occipital. Essa incisura ou ranhura digástrica vai dar origem ao ventre posterior do músculo digástrico, ao ventre posterior
do músculo digástrico. Aqui só para mostrar várias estruturas musculares que se inserem, que se fixam nessa região, Então vamos imaginar agora que foi feita uma secção transversal que vai desde a glabela até a protuberância occipital externa, né? Desde a glabela anteriormente aqui até a protuberância occipital externa. Então isso vai remover a calota craniana da abóbada ou da base, né? Da base do crânio. Então nós estamos vendo aqui o quê? O interior da calota craniana. Isso aqui é como se fosse, pessoal, um negativo, né? O negativo da norma vertical. Tudo que a gente viu na norma vertical que era convexo, aqui meio que vai ser côncavo, né? Vai ser o inverso. Então aqui eu tenho o osso frontal, os dois parietais, o osso occipital. As suturas geralmente são menos visíveis na face interna, porque as suturas se sinostosam de dentro para fora. Então, às vezes você tem ainda um gap sutural externo, mas internamente a sutura já está fechada. Então, as suturas existem, como a sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambidoide, mas elas são menos visíveis do que olhando na face externa. Observamos aqui uma estrutura aqui, ó, por trás da glabela, chamada de crista frontal. Veja que essa crista frontal, ela, em um determinado momento, ela se divide em duas linhas. Olha aqui, ó, uma linha e aqui a outra linha. Você pode considerar também que as linhas se fundem para formar a crista frontal, mas quando elas estão separadas, essas duas linhas, elas formam um sulco aqui, ó. Elas formam um sulco, que é o sulco para o seio sagital superior. Este é um sulco, o seio sagital superior. É um seio venoso, não tem nada a ver com o seio, cavidade aérea, né, que existe nos ossos pneumáticos, não. É uma estrutura venosa que vai ficar alojada aqui nesse sulco, chamado de seio sagital superior. E aí, quando eu estava falando lá da parte externa, eu disse que existem dois foramezinhos, né, que são os forames parietais, e que esses forames parietais, tal qual outros forames que existem na calota e na base do crânio, eles comunicam o sangue venoso do interior do crânio com o sangue venoso do exterior do crânio. E isso tem uma importância clínica, né? Porque imagine, se existe uma comunicação entre a drenagem venosa intracraniana com a extracraniana, digamos assim, que bactérias fora do crânio podem penetrar no crânio através desses orifícios. Trombos, né, coágulos também podem passar de uma região para outra. E nós estamos vendo lateralmente aqui, ó, se lembra que eu mostrei para vocês aquela divisão anterior e posterior da artéria meníngea média, né? Ela sulca aqui os ossos nessa região, especificamente, né, de forma mais evidente os parietais, né? Sulca aqui os parietais, formando esses sulcos aqui, são sulcos vasculares. Vejam que lateralmente ao sulco para o seio sagital superior e próximos a esses sulcos vasculares aqui, nós temos pequenas depressões que são chamadas de fovéolos granulares. Fovéolos granulares. Esses fovéolos granulares, eles vão alojar granulações da aracnoide, né? Nós temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater, as três meninges que revestem o encéfalo e a medula espinhal. E aqui são fovéolos granulares que alojam grânulos da aracnoide, também chamados de corpúsculos de Pacione, que vocês, no próximo semestre, quando forem estudar neuroanatomia, vão entender para que servem esses corpúsculos que ficam alojados nesses fovéolos granulares. Tem uma relevante importância na drenagem do líquido cerebroespinhal
do espaço subaracnoide para a grande circulação. E aqui nós temos o interior da base do crânio, né? Nós temos o interior da base do crânio. No interior da base do crânio, nós podemos observar que é como se nós tivéssemos, certo? 3 andares. O andar anterior, mais alto, o andar médio, intermediário, e o andar posterior da base do crânio, que é o mais profundo. Ele é o mais posterior e é o mais profundo. É como se fossem 3 degraus, né? No sentido antero-posterior, ou póstero-anterior, eu tenho o andar posterior, o andar médio e o andar anterior. Podemos observar aqui, no caso do andar anterior, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Aí. No andar anterior, né? Eu tenho aqui, nessa região, a presença basicamente do osso frontal, do osso etimoide e de uma parte aqui do osso esfenoide. Especificamente, né, essa região mais antero-superior do corpo e o que nós chamamos de pequenas asas do osso esfenoide. Pequenas asas do osso esfenoide. Então, essa região do frontal, que se articula com o esfenoide, essas 2 lâminas aqui, que formam o teto da órbita, né? Ao mesmo tempo que isso aqui é soalho do andar anterior, isso aqui é teto da cavidade orbital. E aqui eu tenho o etimoide. Isso aqui são as fossas nasais. Isso aqui é teto de fossa nasal. Então, aqui é teto de fossa nasal direita, isso aqui é teto de fossa nasal esquerda. Então, pessoal, aqui nessa região vai ficar alojado o lobo frontal do telencéfalo. Então, é normal ter aqui algumas depressões e saliências. As depressões são chamadas de impressões digitais e as saliências são chamadas de processos mamilares, que vão se adaptar ao lobo frontal do telencéfalo. Embriologicamente, tudo que é nervo ou neuro precede a ossificação. Então, digamos assim, que se eu tenho uma estrutura nervosa, a estrutura óssea, quando ela se ossifica, quer seja por origem endocondral ou intramembranosa, ela se molda. Ela se molda ao que eu já tenho ali pronto em relação à estrutura nervosa que precedeu ela embriologicamente falando. Então, andar anterior. Quais são os principais acidentes anatômicos? A crista frontal. Depois nós vamos encontrar essas 2 lâminas, né? Essas que nós temos vários pequenos orifícios aqui nessa região, por onde penetra no crânio o primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório. Essas lâminas do osso etimoide são chamadas de lâminas ou de lâmina crivosa. Lâmina crivosa ou lâmina cribiforme. Ao centro, eu tenho uma estrutura chamada de apófise ou processo crista-galli. Essa estrutura mediana aqui, ó, chamado de processo crista-galli. Esse processo ele vai se articular aqui com o osso frontal. E nessa região pode existir um pequeno forame, chamado de forame cego. Então, processo crista-galli, essa estrutura mediana que vai dar inserção à foice do cérebro, e de cada lado a lâmina crivosa, com os pertúitos olfatórios, né, que vai dar passagem ao primeiro par de nervos cranianos.
Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos, né? No sentido crânio-caudal, né? Eles são enumerados assim, em algarismos romanos, do primeiro ao 12º, aonde nós temos o olfatório, sendo o primeiro, o óptico, o oculomotor, o troclear, o trigêmeo, o abducente. Aí nós temos o facial, o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso, né? O vago, acessório e o hipoglosso. Então, esse é o andar anterior da base do crânio. Indo um pouquinho mais para trás, ó, nós vamos ter aqui essa região, já chegando no andar médio, onde eu tenho aqui a presença do sulco do quiasma óptico. Ele vai nos conduzir para cada lado aos canais ópticos, por onde penetra no crânio o segundo par de nervos cranianos, que são nervos ópticos. Então, nervo óptico e artéria oftálmica. Dentro do nervo óptico, a artéria central da retina, eles vão vir das órbitas aqui, ó, e entrar no crânio através dos canais ópticos. E aqui eu tenho o quiasma, o sulco do quiasma óptico, porque parte dos nervos que vem do nervo óptico direito cruza para o lado esquerdo, para o trato óptico esquerdo, e para parte das fibras que vem do nervo óptico esquerdo cruza para o trato óptico direito. Então isso forma aqui um quiasma, que é um cruzamento parcial, não são todas as fibras que decussam, né? É parte apenas. Depois do sulco do quiasma óptico, eu vou ter aqui essa estrutura chamada de tubérculo da cela túrcica, né? Então a cela de montaria, a cela turca, é uma cela mais aprofundada, né, do que a cela, é como se fosse uma cela que usa em camelos, ela é mais profunda, né, do que a cela que usa em cavalos, assim, digamos. Então, essa parte mais anterior, chamado de tubérculo da cela túrcica. Aqui atrás eu tenho a cela túrcica, propriamente dita. Na região mais profunda dela, ela aloja a glândula hipófise, né, formando ali o que nós chamamos de fossa hipofisária. Deixando essa cela túrcica mais profunda, nós temos aqui a presença dos processos clinóideos anteriores, menos desenvolvidos os processos clinoides médios, onde eu estou apontando, e aqui os processos clinoides posteriores. Esses 3 pares de processos clinóideos, eles dão inserção a expansões quase que ligamentares, digamos assim, da tenda do cerebelo. Eles fixam a tenda do cerebelo, tá certo? De cada lado da cela túrcica, eu tenho esse sulco aqui, ó, que é o sulco para o seio cavernoso, sulco para o seio cavernoso, aqui de cada lado é um seio venoso também que nós temos aqui nessa região. E lateralmente, nós vamos ter a presença de algumas aberturas. Aqui, entre a pequena asa e a grande asa do osso fenóide, a fissura orbital superior. Aqui, o forame redondo. Aqui, o forame oval. E aqui, o forame espinhoso. E aqui, mais medialmente, o forame lácero, ou rasgado anterior. Pela fissura orbital superior, eu vou ter a passagem do oculomotor troclear, terceiro, quarto e sexto pares cranianos, e do quinto par de nervos cranianos, que o quinto par recebe essa denominação porque ele tem 3 ramos, por isso é chamado de trigêmeo. O primeiro ramo do trigêmeo, que é o oftálmico, sai aqui pela fissura orbital superior. O segundo ramo do trigêmeo, que é o maxilar, sai pelo canal redondo. E o terceiro ramo, que é o mandibular, sai pelo forame oval. Pelo forame espinhoso, penetra no crânio a artéria meníngea média. E, pelo forame rasgado anterior, ou lácero, vai penetrar no crânio a artéria carótida interna,
junto com o seu plexo nervoso simpático. Então, com isso, nós vimos aqui também a fossa média do crânio. Aí vamos observar aqui a fossa posterior do crânio. Fossa posterior. A fossa posterior que nos chama a atenção aqui ao centro é o forame magno, nós já vimos ele externamente. Posteriormente ao forame magno, nós temos duas depressões aqui, ó, chamadas de fossas cerebelares. Cada fossa cerebelar dessa vai alojar um hemisfério cerebelar. Aqui o hemisfério cerebelar direito e aqui o hemisfério cerebelar esquerdo, né? Aqui de um lado e do outro. Entre esses dois, né? Entre essas duas fossas cerebelares, nós temos uma crista chamada de crista occipital interna. Crista occipital interna. E observem que aqui dentro nós temos o que nós chamamos de protuberância occipital interna, que ela para cada lado continua-se com um sulco, chamado sulco para o seio transverso. Aqui o direito e aqui o esquerdo. Então, sulco para o seio transverso direito e aqui sulco para o seio transverso esquerdo. São seios venosos também, pessoal. Não tem nada a ver com a possibilidade que não existe do occipital ser considerado um osso pneumático. Isso passa sangue venoso e não ar. Esse sulco para o seio transverso, ele continua-se aqui, ó, no temporal, porque o occipital está articulado com o temporal aqui, ó, formando aqui esse outro sulco em forma de S itálico. É um S mais estendido, né? Aqui nós só podemos visualizar sulco para o S, esse sulco é denominado de sulco sigmoide, porque tem a forma do S itálico. E aloja o seio sigmoide também. Aloja o seio sigmoide, que vai desaguar aqui de cada lado nos forames jugulares ou rasgado posterior, por onde vão sair do crânio os nervos glossofaríngeo, vago, acessório e o sangue venoso que sai do crânio para formar a veia jugular interna. Acima do forame lácero ou rasgado posterior, nós vamos ter aqui o poro acústico interno. O poro acústico interno é aonde vai penetrar, né, o sétimo e o oitavo pares de nervos cranianos, respectivamente, facial e vestíbulo coclear. Respectivamente, facial e vestíbulo coclear. Ok. Aqui nós já vimos, aqui nós já vimos. Bom. Aqui só isso. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Aqui só para mostrar para vocês. Uma radiografia, né, lateral do crânio, né, mostrando aqui que as suturas, né, elas são visíveis nessas. A gente precisa conhecer as suturas, né, pode nem até para não confundir de repente com uma fratura, né? Saber o que é a sutura coronal, o que é a sutura lambidoide, saber aqui, ó, a cela túrcica, né? Mostrando aqui a cela túrcica, processo clinoide anterior, processo clinoide posterior, a fossa hipofisária, aqui mais profundamente abaixo da cela túrcica, o seio esfenoidal, essa cavidade aqui nessa região, aqui o poro acústico externo. Então, são várias estruturas que a gente consegue ver na anatomia radiográfica, né? Na anatomia radiográfica, na anatomia tomográfica, né? A gente precisa ter um conhecimento aí da anatomia, porque senão a gente não consegue entender a radiologia, né? A gente não consegue entender a radiologia
muito menos a ultrassonografia, muito menos a ressonância nuclear magnética. Deixa eu ver aqui. Olha que erro grosseiro que tem aqui nesse Atlas. Você clica, vai para o dente aqui, ó. Mas a estrutura que está aqui é uma estrutura da órbita. Mas vamos adiante. Bom, pessoal, aqui só revisando os 12 pares de nervos cranianos e por onde eles saem do crânio, né? Então, no sentido crânio-caudal, olfatório, óptico, óculomotor, troclear, primeiro ramo do trigêmeo, segundo ramo do trigêmeo, terceiro ramo do trigêmeo, facial e vestíbulo coclear aqui no poro acústico interno, glossofaríngeo vago acessório aqui pelo forame jugular, né? E o hipoglosso ali no canal do hipoglosso lá embaixo. Aqui só para mostrar para vocês, ó, o seio sagital superior, uma estrutura venosa aqui, ó. Aqui o seio transverso, que se transforma em sigmoide e sai por aqui também nessa região. Aqui mostrando as estruturas, né, que penetram no poro acústico interno, né? O nervo facial, o nervo vestíbulo coclear, entre eles o nervo intermédio de Vriesberg, e aqui um ramo auditivo interno da artéria basilar, chamado de artéria labiríntica. E existem várias, numerosas, centenas de correlações clínicas que nós podemos ter nessa região, né? Só mostrando para vocês aqui que entre a fossa média e a fossa posterior do crânio, nós temos essa região chamada de pirâmide temporal, o rochedo temporal. Um traumatismo crânioencefálico pode causar uma fratura de base de crânio, né? E uma fratura de base de crânio, um dos indicativos é o sinal de Barton, né? Esse hematoma retroauricular aqui, ó, a presença de sangue abaixo da pele, arroxeando, tornando a pele mais escurecida aqui na região do processo mastoide, pode ser um indicativo de fratura de base de crânio. Da mesma forma, uma fratura nessa região, o líquido cerebroespinhal pode ir para a orelha média através da tuba auditiva e ir para a fossa nasal, ou se a membrana timpânica tiver rompida, sair pela orelha externa, causando o que nós chamamos de otorreia cerebroespinhal, ou se sair pelas narinas, né? Causando uma rinorreia cerebroespinhal. Rinorreia cerebroespinhal saindo pela narina e saindo pela orelha externa, otorreia cerebroespinhal. Uma fratura da lâmina crivosa do osso etimoide ali no andar anterior da base do crânio também pode causar aqui a rinorreia cerebroespinhal. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, com licença, Pois não. eu não vi ainda, acho que o senhor não liberou objetivos da aula. O senhor teria como liberar?